Ter um bom relacionamento com o pai dos nossos filhos é um pouco assustador em alguns momentos, mas é necessário para a vida da nossa criança. Não brigar na frente dos nossos filhos é um fator fundamental para que a gente evite que eles peguem cargas que não são deles. Por isso, que mesmo quando a gente está junto ou estamos separados, temos que ter uma inteligência, uma maturidade emocional de separar a dor que é minha da dor que é dele ser um bom pai ou um péssimo pai, ou de eu ser uma boa mãe ou uma péssima mãe. Meu nome é Fernanda Macedo, sou psicanalista, mãe do Mateus, esposa do Dr. Thiago Zagoázara, e aqui nós falamos sobre tudo, sobre filho, família, parentalidade e muito mais, né? E psicanálise. Então, meus amores, eu vejo uma boa briga, né? Em questão, tanto na vida pessoal como profissional, eu vejo o questionamento de muitas mães em relação ao posicionamento dos seus pais. Ou, na verdade, dos pais de seus filhos, né? Isso, como eu fiz esse ato falho de falar dos pais dessas mulheres e ao mesmo tempo dos pais dos filhos, é porque não é muito incomum a queixa vir do pai e do filho como se estivesse falando do próprio pai. Como seria isso, Fê? Eu tenho um pai que me negligenciou a vida, né? Me negligenciou o tempo inteiro, só trabalhava, não cuidava de mim, não olhava pra mim, tudo que fazia era minha mãe. E aí eu encontro um parceiro que não cura isso em mim, né? Porque na verdade não é o outro que cura isso na gente, é a gente mesma que cura na gente. Então eu fico achando que a todo movimento em que ele não age com o filho como eu acho que ele deveria agir para fazer essa reparação, ou seja, como eu gostaria que meu pai tivesse feito comigo, eu começo a condená-lo que ele é igual ao meu pai e ele é um péssimo pai. Isso acontece muito, a gente chama isso de projeção. É quando eu pego uma experiência negativa que eu tive e projeto no outro que está comigo, ou que não está, ou está de certa forma como genitores da mesma criança. Isso acontece muito, muito, por isso que você vê, né, muito esse movimento de homens e mulheres, né, mulheres contra homens contra mulheres, etc, né? Isso aí você vê muito na misoginia, o homem que desconta a raiva que ele tem da mulher na mulher que ele tem. Será por que ele tem raiva de mulher? Por que significou essa mulher, essa primeira mulher na vida dele, que seria essa mãe? Não sabemos. Qual foi a experiência negativa que ele teve com mulheres? Não sabemos. E em contrapartida, vemos muitos casos também de mulheres que não são felizes com os parceiros que se encontram, e porque muitas das vezes escolheram um parceiro estilo pai, que não fazia bem para a mãe, e foi esse formato de amor que ela entendeu que existe, que é um homem que reclama, que não está junto, e que a mulher tem que fazer de tudo para que ele mude. Isso acontece bastante. E acontece que quando essas pessoas elas se unem, têm filhos, isso complica, porque o sintoma das dores, tanto do homem que é misógino e a mulher que já tem esse trauma em relação ao homem, eles se unem. E aí tem filhos. Como é que essas duas pessoas, onde quando elas se encostam, os machucados se encontram, vão educar uma criança? Vai educar a criança na dor. E quando essas pessoas se separam, aí que a dor é maior, né? Porque elas estão sentindo-se rejeitadas novamente ou manipuladas novamente, né? De uma forma diferente na separação. E aí utilizam o filho. É gato. Muita gente utiliza o filho para brigar com seu antigo parceiro ou parceira. Usa o filho para falar: você não é boa mãe, você não é um bom pai. E na verdade, eles podem ser bons pais, pode não ser um bom esposo. Ele pode ser uma boa mãe e pode não ser uma boa esposa. Mas na hora vocês não querem saber disso, na hora muitos deles não querem saber disso, na hora às vezes a gente não quer saber disso. A dor tá ali gritando e aí as pessoas utilizam o filho para combater essa dor, entende? Por isso que muitas das vezes a gente tem que trazer, eu quanto analista, e a gente quanto pessoas na sociedade, a gente tem que trazer para essas pessoas um acolhimento, para elas entenderem que elas precisam estar acolhidas, para elas ficarem bem, para os seus filhos ficarem bem. Que essa discussão toda não leva a nada a não ser a prejudicar os filhos. Então, quando você vê dois pais brigando na frente de uma criança, dá um clique neles. Às vezes eles estão precisando ser acolhidos. E aí eles estão mesmo ali, ó. Parece que são 3 crianças, os 2 adultos que desceram para a fase infantil onde não eram acolhidos.
e aquela outra criança ali vendo suas duas referências de segurança em atrito. Muitas das vezes há casos em que essa criança cresce e ela se sente o responsável por esses dois pais, porque esses pais não saem da fase infantil. Fernando, você tá querendo me dizer que existe mãe que não é boa e pai que não é bom? Pai que não é bom já é clichê. Mãe que não é boa parece pecado, né? Mas existe sim. Existem pais que eles não têm estrutura e maturidade para cuidar de seus filhos. E quando os filhos crescem, eles mesmo que cuidam sozinhos durante aí todo um processo, eles mesmo que criam sua responsabilidade aí durante um processo. E aí, quando eles estão na fase adulta, eles acreditam que são muito responsáveis pelos seus pais e pela maturidade de seus pais. Então, antes de a gente apoiar em uma briga, midiática ou não, os pais, a gente tem que pensar em como estão esses filhos. Eu acho que a primeira pessoa a ser investigada são as crianças e os adolescentes desses pais que expõem toda a dor, não a nível dentro de uma casa apenas, mas a nível nacional ou internacional, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Como que minha dor está afetando o meu filho? Como a minha briga com o meu parceiro pode atrapalhar o emocional do meu filho ou da minha filha? E é isso que a gente tem que questionar, como mãe, como pessoa e muitas vezes como psicanalista. Um beijo grande, gente!